Salve aí, galera. Nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre o iluminismo, né? Iluminismo, né? Lembrando, vai pensar, misturar com aquela besteira de Illuminati, não tem nada a ver. Illuminati é uma coisa criada, foi a ideia de um alemão, numa época assim que era muito comum o negócio de sociedades secretas, né? Tipo maçonaria. Você criava, aqui no Brasil teve uma sociedade secreta forte, que era a Sociedade da Chave, né? A Illuminati, então, é uma coisa que ficou mais famosa por causa dos livros lá do Dan Brown, que tentava matar o Papa, aquelas besteira toda. Isso é mais ficção. O que nós estamos falando é do momento histórico chamado Iluminismo, tá? E eu quero aqui me dedicar a essa aula de hoje a falar para vocês de um cara que não vai estar no livro de vocês aí, quando se estuda a história, por mais importância e significado essa pessoa tenha tido, ele acaba não sendo muito abordado, né? Você tem ali um grupo de filósofos que inaugura, que trazem ali o que é o iluminismo, e aí você estuda Voltaire, Montesquieu, Locke, até o Kant às vezes você estuda um pouco ele, e o principal mesmo, vamos assim dizer, no sentido que o que deu início a todo o iluminismo quase não é falado, que é o René Descartes. E eu vou me dedicar aqui hoje a falar sobre ele, tá? Para entender a importância do René Descartes, lembrando, né, o pessoal, a escrita é René Descartes, mas a pronúncia correta ali do homem é René Descartes. O Descartes ele vai viver, né, no período histórico da modernidade. É importante isso, porque os pensadores eles refletem a época que eles vivem, né? Eles são influenciados e já influenciam. O Descartes, pessoal, então ele está vivendo um momento em que o pensamento teocêntrico medieval, né, tudo, Deus é a resposta para tudo, é a causa de tudo, Deus é tudo, né, ele ainda é presente. Por mais que nós tivemos o Renascimento é aquele período histórico de valorização humana, mas valorização humana por quê? Porque o homem, o ser humano, é a criação máxima de Deus. Então, o Renascimento ele ainda era um período religioso, né? Você vê isso pela arte, você exalta ali tudo, mas você tem uma visão religiosa muito forte sobre isso, as temáticas e tudo mais. A igreja passou por vários abalos, o surgimento da ciência moderna, né? Com Galileu Galilei e o Kepler. Galileu Galilei é o cara lá que vai explicar, né, o que a Terra não é o centro do universo, a ideia não é dele, é Copérnico, mas quem explica, quem prova cientificamente é o Galileu Galilei, entre outros. O Galileu é o cara que fala da importância do experimento científico, né? Ele fala, o importante aí não é só falar, mas provar isso, é a questão dos testes e tudo mais. O Kepler é o cara que passa boa parte da sua vida acadêmica tentando entender o funcionamento do universo, explicar como que os planetas, né, se locomovem, e aí ele chega à seguinte conclusão: eu tenho que apagar tudo que eu sei, tudo que o conhecimento que nós temos está errado, e ele teve que abrir a mente dele para uma nova teoria, em que os planetas não fazem um movimento elíptico perfeito, né? Não fazem um movimento redondo ali, eles fazem um movimento elíptico, né? Porque ele tinha aquela ideia que tudo na natureza era perfeito matematicamente. Então os planetas faziam redondinho ali, bonitinho. E não era bem isso. Então o Kepler ele demonstra que nós temos que ter uma visão ampla, né, para a ciência. Nós temos que ter a mente aberta para o conhecimento científico. E isso, logicamente, foi um duro golpe para uma igreja que tentava tudo, tinha que estar na Bíblia, se não tivesse na resposta na Bíblia, não era válido, era contestado, vai para a fogueira, né? Era assim, ou corta os dedos, como fizeram com Galileu, ameaçou cortar os dedos dele, para ele escrever coisas que eram contra as ideias da igreja, porque ele nem entrou na questão religiosa, mas ele entrava no campo do conhecimento mesmo, que era a área dele. Ele não meteu o dedo dele em questões religiosas, pelo contrário, a religião é que meteu o dedo dele no conhecimento científico dele. Tivemos a peste negra, um monte de gente morrendo, a torta direita, uma coisa horrível, a igreja não sabia dizer se era o fim do mundo, se era o castigo de Deus, né, o juízo final, que diabos era aquilo, até porque nobres e clero, né, padres, bispos e tudo mais, morriam de peste negra. Então, peraí, o que Deus está castigando os padres? O que os padres estão fazendo de errado? Tinha muita coisa, né, mas
era uma coisa que a igreja ficou sem uma resposta. Então ela mostrou a incapacidade dela de dar respostas para as pessoas. Cruzadas, quando o Papa Urbano II decretou as cruzadas, chamou os guerreiros nobres, olha, vamos nos reunir, vamos lá defender as Terras Santas, o caramba, né? Ele queria, na verdade, ampliar o poder dele sobre o Oriente, que estava na mão da Igreja Ortodoxa, estava na mão do patriarca. Então ele encontrou a desculpa perfeita, vamos lá ajudar nossos irmãos ortodoxos, cristãos ortodoxos, e ao mesmo tempo a gente já chega lá, conquista tudo, e eu, o Papa, líder da Igreja Romana Ocidental, domino na Igreja Romana Oriental, né, Igreja Ortodoxa. Só que no fim foram 200 anos ali de batalhas e na grande maior parte dela foi uma derrota atrás da outra, né? No final os cristãos perderam as cruzadas na mão dos islâmicos, que eram chamados por eles de infiéis. Porque eles falavam, eles conhecem Deus, né, o mesmo Deus, a mesma linha religiosa, só que eles cultuam mais, né, uma figura de Muhammad, que na tradução chucra aí é Maomé, mas o profeta Muhammad, o último grande e adorado profeta de Deus, né? Então a igreja chama eles de infiéis, porque já que Jesus não é a sua figura central, sim, o profeta. Mas enfim, isso daí, gente, abalou muito a igreja e teve o grande golpe, né? Que foi a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, então, o Lutero inaugurou o quê? Se bem que não foi bem o Lutero, você tinha já outros intelectuais, mas foi o ato de Lutero que mais repercutiu, né? A chamada Reforma Protestante. Então, o que vai ser isso, pessoal? Justamente a igreja está enfraquecida, né? Reforma aí que quebrou a unidade da igreja. Lutero questionou, né, a igreja ser detentora da verdade. Só que mesmo com todos esses questionamentos, a sociedade ainda era organizada a partir da visão religiosa. A sociedade é dividida em 3 partes, porque é a sabedoria divina, né? O clero, o nobre e o servo, né? No caso aqui o terceiro estado, que já que o burguês entra nesse contexto. Por quê? Porque Deus dividiu a sociedade em 3 partes harmoniosas, né? Onde uma ferra com a outra, mas tudo bem, harmoniosa na visão deles. E que isso daí é uma sabedoria divina que deveria ser respeitada. Uma outra questão também é que o rei, né, estamos na época do absolutismo, então o rei manda e desmanda, é o rei da cocada preta, né, o que ele fala, tá falado e acabou. Por quê? Porque Deus está lá no céu, no seu trono lindo, maravilhoso, cercado dos seus arcanjos, serafins, querubins e tudo mais, que é uma corte celeste. Então o governo de um monarca absoluto simplesmente é o quê? Ele é nada mais do que uma cópia, um plágio legalizado, vamos assim dizer, já que a igreja legalizava isso, era um plágio ali do céu, do governo celeste de Deus. E o que nós temos aí, né, pessoal? Então, a confirmação que o absolutismo era algo santo, né, algo sagrado até. E nisso, então, você tinha o quê? Uma sociedade estagmentada, ou seja, fixa ali, uma sociedade que não tinha oportunidade de mudanças ali, baseada no pensamento religioso, né? E o Descartes, ele vai emergir desse contexto. Pô, peraí, mas nós estamos numa realidade, a igreja foi tanto questionada, mas alguns pontos importantes são baseados ainda no pensamento religioso. Mas o que está acontecendo? Que diabo é isso? É nesse contexto em que o Descartes ele busca repensar a realidade. Como? Ele quer formatar a mente humana, que nem você reformata aí um computador, um celular, que você apaga tudo e começa tudo de novo. Por quê? Porque se está tendo um erro, algum problema de configuração, você apaga tudo, né? E quando reinicia, qualquer erro é eliminado. E ele tenta fazer isso com a mente humana. Olha que doido, né? Parece que fumou um cogumelo. Então o que o Descartes vai fazer? Ele começa a pegar todo o conhecimento humano e começa a fazer questionamentos a todo o conhecimento humano. Como? Ele pega conhecimento básico, por exemplo, o que você aprendeu aí na vida com professores, com seus pais, seus avós, o vizinho ali e tudo mais. O que você aprendeu? Você tem como dizer que é verdade, tudo verdade? E se um professor seu ensinou errado para você?
E se os seus pais ensinaram errados para vocês? Não que às vezes eles sejam malvados, mas eles já aprenderam errados e estão transmitindo esse erro historicamente. Se na escola, né, um professor ensinou errado, um livro tem uma informação que não está correta, então ele fala, não dá para você ter certeza 100% de que tudo que você aprendeu é verdade. Então, se você tem dúvida, você não pode confiar, você não pode construir o seu pensamento, cara, dentro de uma dúvida. Como é que você vai construir o seu pensamento dentro de uma dúvida? Não dá. Então ele falava o seguinte, ignorem tudo, esqueçam, né? Vamos deletar todo o conhecimento que nós aprendemos. Por quê? Porque pode estar errado, eu não vou construir em cima de algo que não é sólido, de algo que realmente é real. Pô, mas o que eu posso então falar, oh, isso é certo? Ah, os sentidos, né? Se tá calor, se tá frio, como que tá? Ah, hoje tá um frescor, como é que tá? Mas ele próprio questiona, pô, mas peraí, como assim? Às vezes você tá sentindo frio, o outro ali não tá. Quantas vezes numa sala de aula, por exemplo, você tá naquele calor ali escorrendo, tudo aquele suor que escorrega ali pelas costas e dá aquele arrepio todo, e chega um cidadão lá com uma blusa lá e se bobear com um capuz ainda, né? Pô, você não tá com calor? Não. O que tá demonstrando aí? Os sentidos variam de pessoa a pessoa. Aquelas brincadeiras de internet, do vestido, igual é a cor da porcaria do vestido aqui, uns falam que era de uma cor, outros falam que é de outra. Os sentidos nossos variam de pessoa a pessoa, isso é muito subjetivo. Ou então, o que acontece? Não dá para confiar nos nossos sentidos. Então todo conhecimento vindo por meio dos sentidos tem que serem questionados. Por quê? Porque se o que é uma coisa para mim não vale para o outro, não é um conhecimento válido. É um conhecimento relativo, não vale. Como é que eu vou construir um conhecimento? Como é que eu vou falar para o outro, ó, isso daqui tá certo? Se não, cara, não é um conhecimento amplo, um conhecimento que é compartilhado por todos. Então, tudo que você aprendeu por meio dos seus sentidos também ignora. Pode estar tudo errado. Você pode ter um problema genético aí, que você sente tudo errado. Pô, então ele questionou isso. Bom, mas peraí, a realidade, será que dá para negar que você está aí agora? Aí, já lá para a Lua, né? Assistindo aqui essa aula aqui, todo entediado, com a mão no queixo, aí olhando aqui, não acaba logo isso daqui, olhando aí o contador. Será que isso daqui não é real? Se eu me beliscar, não vou sentir, não é real? Opa, então ele chegou a um ponto que não dá para ser questionado. Porém, ele questiona. Por quê? Ele fala, pô, mas peraí, mas quando eu tô dormindo, às vezes eu tenho a impressão que é real. Às vezes você tá dormindo lá, você tem um pesadelo, você acorda gritando. Pô, mas era um sonho, o sonho não é real, mas você achou que era real. Fora aqueles, né, que vai lá e faz xixi na cama, até de medo que aconteceu alguma coisa e tudo mais. Ou quando aquela sensação, né, que você tá meio sonolento lá e você conversa com a mãe, com o pai, com alguém, depois fica para acorda, pô, eu conversei, eu tava dormindo, o que tava acontecendo? Você fica naquele estado meio de transe e tudo mais. Então ele fala assim, quando a gente sonha, a gente pensa que é real, parece real, e tem gente que vai xixi na cama pensando que é real, por que agora vai ser diferente? Por que agora não seria também em algum momento que eu estou sonhando com a realidade? A gente já assistiu Matrix, Vanilla Sky, outros aí, né, Cidade das Sombras, vai entender um pouquinho aí que eu tô falando, né? Você pode muito bem estar num sonho, um delírio aí. Então ele questionou a própria realidade. Nós podemos muito bem levar em conta que a realidade pode não ser tão confiável. Se não é tão confiável, não construiremos o nosso conhecimento a partir da realidade. Aí ele chega na questão da matemática, né? 1 mais 1 é igual a 2. Ou seja, não dá para negar que a matemática esteja errada. Afinal de contas, desde que a gente entrou na escola, escuta os professores de matemática falar que a matemática é um conhecimento exato, não tem como dar errado, que tem provas e bababá, né, usando a matemática. Só que aí ele fala, pô, mas engraçado, né, que tem grandes matemáticos em contas complexas, às vezes eles erram e nem percebem que erraram. E outras pessoas vão lá e falam, opa, essa conta tá certa, e realmente isso acontece. Muitas vezes o cálculo ali passou alguma coisa percebido e está errado, e a pessoa construiu todo um conhecimento matemático em cima de algo errado. Ao longo da história aí da ciência, da matemática, da física, você vai encontrar muitos casos assim. Vocês próprios, né, faz a provinha lá achando que arrasou na prova e de repente
né? A prova de matemática, eu tirei um 10, um 8 pelo menos. Na hora que vai lá, tirou 0, 1, né? O professor às vezes dá um pontinho ali porque você colocou seu nome correto na prova. E uns nem isso fazem. Mas por quê? Porque o seu conhecimento, matemática na sua mente, seu conhecimento, cometeu um erro e você nem percebeu. E construiu todo um conhecimento ali em cima de algo que estava errado. Então Descartes está questionando a própria matemática. E aí ele chega e fala, meu, não dá para saber mais nada, tá tudo errado, nada. Nossa, o cara já começou a entrar em crise, né? Você imagina o peão ali com uma 51 do lado, ali em crise. Ai, meu Deus, nada encontro que eu possa dizer isso, não dá para questionar. E aí, ele fala, opa, peraí, vai ter uma coisa aqui que não dá para questionar. Eu estou questionando. Se eu estou questionando, eu não posso questionar que eu não esteja questionando. É onde ele chega na sua máxima, né, o resumo do seu pensamento, penso, logo existo. Ou seja, o que é real, o que eu não posso questionar porque não tem como, que eu penso. Pô, mas e daí? Ele chegou a um ponto inquestionável, uma verdade absoluta. O pensamento, a ideia é real. Então, quando ele vai tratar o conhecimento, ele fala, peraí, eu tenho um conhecimento, uma ideia real. Vamos colocar isso em prática até, resumir um pouco aqui. Eu falo que eu tenho uma caneta de ouro. Eu tenho uma caneta de ouro? Vocês, o que vocês podem falar sobre essa caneta de ouro? A única coisa com verdade absoluta que vocês podem falar da minha caneta de ouro é que eu disse que eu tenho uma caneta de ouro. Vocês não podem falar que minha caneta escreve. Pô, minha caneta escreve. Mas vocês viram isso? Vocês sabem? Ah, eu mostro aqui uma caneta dourada e falo, olha minha caneta de ouro. Quer pegar minha caneta de ouro, ver minha caneta de ouro? Ah, o professor tem uma caneta de ouro, ele mostrou uma caneta de ouro. Não, você não pode falar isso com certeza. Você pode dizer o quê? O professor falou que tem uma caneta de ouro e ele mostrou uma caneta de ouro, que pelo menos parece ser ouro, pelo menos era douradinha, né? E ele diz que aquela é uma caneta de ouro que é dele. Ou seja, vocês só podem se apegar ao que você tem de conhecimento na sua mente. Você não pode falar assim, ah, eu conheço aquela pessoa. O que você conhece de alguém realmente? Você conhece aquilo que a pessoa transparece para você. Aquilo que você capta da pessoa. Por isso que ninguém conhece ninguém 100%. E por isso que você não pode dar certeza absoluta sobre versões, acontecimentos, né? Como hoje em dia tem um monte de doutor formado em WhatsApp aí que tenta impor seu conhecimento pela realidade. O Descartes simplesmente fala, peraí, mas dentro disso, analisa as ideias. O que você pode realmente ter ali como um conhecimento inquestionável. Então ele está fazendo o quê? Ele começa a repensar a realidade, ele começa a discutir toda a realidade, todo o conhecimento, a partir dessa nova visão. Eu só posso ter certeza em cima daquilo que eu posso provar. E é aí que ele vai criar essa revolução, que vai ser o iluminismo, vai influenciar vários pensadores. O John Locke mesmo é mais ou menos contemporâneo dele. Ele é bem mais, o Descartes é bem mais velho que o John Locke, mas chegam até a questionar que eles tiveram talvez um contato, tentaram ali até para discutir ideias e tudo mais. Mas enfim, esse foi o Descartes. Então ele está propondo o quê? Rever a realidade por meio da razão. Construir o conhecimento não mais por superstições, imposições, pensamento religioso, não, mas em cima daquilo que é realmente humano, o conhecimento racional. É aí que é a importância dele para entendermos o que foi o iluminismo, ok?